Tudo bem, meus caros? Tudo bom? Espero que vocês estejam bem também. Hoje eu começo esse vídeo citando um trecho bíblico que é Jó 3:25, onde ele cita que todo o medo que ele tinha, sobreveio sobre a cabeça dele, veio até ele. Todo o medo que ele tinha de perca, todo o medo que ele tinha de perder o que ele mais amava, ele veio até ele, sobreveio até ele. Tudo que ele mais temia, todo o medo que ele tinha, que o assombrava, acabou acontecendo com ele. Na história, Jó perdeu, ele era uma pessoa muito rica. Naquela época, quem tinha cabeça de gado, rebanho, cabra, era uma pessoa rica. Ele tinha muita posse nesse sentido, muita terra. Então ele acabou perdendo tudo que ele tinha, o rebanho dele. Ele amava muito os filhos dele, ele tinha 11 filhos, ele acabou perdendo tudo, porque deu uma tempestade e caiu o teto, a casa sobre os filhos, e eles morreram. Então era tudo que ele mais amava. Ele amava os filhos e amava os animais. Ele vivia daquilo. Então ele perdeu os filhos, que é coisa mais triste, mais terrível, perder os filhos. E perdeu o dinheiro que ele tinha, os bens, os animais. O que eu quero dizer com essa história bíblica do Velho Testamento? O medo que nós temos hoje, que são diversos, hoje o ser humano, ele está muito, vamos dizer assim, o ser humano está vive com muito medo, e por diversas situações. Hoje, por causa da violência das cidades, o ser humano tem medo de sair nas ruas, por causa vamos dizer assim, da pressão do dia a dia, do estresse. As pessoas têm medo, a cobrança é muito grande hoje em cima do trabalho, na escola, e as pessoas vivem cada vez com mais medo. E hoje o medo se tornou uma coisa tão normal que é difícil você pegar uma pessoa que não tenha medo de alguma coisa. Logicamente que vocês vão ter aquela redundância, vocês vão falar assim, mas se a pessoa não tem medo de nada, ela morre cedo. Eu até concordo com isso. O medo ele tem um lado positivo. Quando ele é tipo assim, você não vai correr muito, você está num carro, mas você não vai em alta velocidade porque você tem medo de ocasionar um acidente e bater o carro. Então o medo, nesse sentido, ele freia nossos impulsos. Que às vezes, se a gente não tiver esse medo singelo, a gente com certeza pode não viver tanto tempo. O ser humano, historicamente, desde a pré-história, ele tinha que ter esse medo para ele se defender. Imagine se o homem das cavernas ele fosse caçar e ele não tivesse medo de ser atacado. Ele poderia sair sem arma, sem defesa nenhuma, e com certeza o homem ele não ia evoluir, ele não estaria onde ele chegou hoje. Então o medo nesse sentido ele é benéfico. Mas hoje o que nós vemos, pessoal, é um medo exagerado, é um medo exacerbado de que as coisas negativas ocorram. A pessoa ela sai na rua com medo de ser assaltado, mas o medo ele é demais. As pessoas têm medo de arriscar na vida. Hoje as pessoas elas estão medrosas, elas estão com medo. E quando você vibra com esse sentimento de medo, por exemplo, de fazer uma prova, medo na escola, por exemplo, medo de aprender a nadar, medo de fazer uma entrevista, medo de conversar com alguém, medo de tentar conquistar uma pessoa. Então quando você vibra nesse medo, o medo ele está enraizado em várias coisas, não especificamente em uma só, aí já passa a não ser uma coisa normal, passa a ser um problema sério, um problema emocional, um problema da mente.
Aí a gente tem que trabalhar esse problema para a gente tentar, de alguma forma, reduzir ou eliminar esses medos. Então, quando você, falando vibracionalmente, a parte, vamos dizer assim, de parte energética, que o corpo nosso ele é formado de energias, como todas as matérias no planeta tem energia. Então, quando você vibra no medo, quando você exala medo, a energia sua é medo, você acaba acarretando aquilo. Voltando no versículo de Jó, tudo que Jó temia, ele temia perder os filhos, ele temia perder o dinheiro, acabou ocorrendo. Então, isso prova que o pensamento tem poder, está tudo atrelado. As palavras têm poder. Então Jó ele se lamentava. Então a pessoa que vibra nessa energia de carência, de medo de perca, medo de perder alguma coisa, quando o medo é muito grande, você pode ver que acaba ocorrendo aquilo que a pessoa mais temia. Não importa o que seja, se a pessoa temia, por exemplo, ser assaltada, inevitavelmente ela vai ser assaltada uma hora ou outra. Ela vai ser assaltada, ela vai ser assaltada às vezes muito mais rápido do que ela imagina. A pessoa ela vibra naquele medo. Não quer dizer também se você sair com o celular iPhone num lugar aí que tem muita criminalidade, você não vai ser assaltado, mas normalmente as pessoas que podem perceber isso, não é balela minha, as pessoas que vibram, quanto mais medo a pessoa vibrar, quanto mais medo ela manifestar, aquilo que ela teme vai acabar acontecendo. É incrível isso, pessoal, é incrível, mas é a realidade. Procurem ver isso daí, procurem. Eu acho que todo mundo que está assistindo esse vídeo, se a pessoa não é medrosa, ela conhece alguém que tem muito medo das coisas e acaba, às vezes, na palavra, no pensamento, acaba atraindo aquilo negativo para ela, atraindo, seja uma coisa ruim até para ela mesma. Pode ver a pessoa que é pessimista, porque está tudo interligado. O pessimismo é interligado com medo. Geralmente as pessoas medrosas, quanto mais medrosa ela é, mais pessimista ela é. Dificilmente você vai ver uma pessoa otimista ser medrosa. É difícil as pessoas otimistas serem medrosas. As pessoas que têm o alto astral, que sempre vibram positivamente, elas tendem a ser pessoas mais medrosas. Então uma coisa está interligada à outra. E você pode reparar, perceber que quando a pessoa é pessimista, ela é medrosa, ela acaba atraindo coisas negativas que às vezes não acontecem para aquela outra pessoa que tem um pensamento diferente, um alto astral, um pensamento elevado. Então você pode perceber, a pessoa fala assim, por exemplo, eu tenho medo de bater o carro, de furar o pneu, acaba acontecendo aquilo. A pessoa acaba batendo o carro, acaba furando o pneu, a pessoa às vezes fala, tenho medo de fazer uma prova, acaba indo mal na prova. É incrível, porque uma coisa puxa a outra, uma coisa negativa puxa a outra. O medo puxa o pessimismo puxa energia negativa, a energia negativa puxa coisas desagradáveis, ruins para você. Seja alguma coisa que ocorra na sua vida ou algum problema de saúde. Então é incrível isso, pessoal. Então o que eu aconselho a vocês, se vocês têm medo exacerbado de alguma coisa, um medo muito grande, procurem ver da onde vem esse medo. Por que você começou a ter esse medo? Por exemplo, você tem medo de água. Por que você tem medo de água? Foi um trauma de criança? Um trauma que você teve, você se afogou, ou viu alguém se afogando? Procure ver e fazer um tratamento em cima disso. Por exemplo, a pessoa tem medo de nadar porque tem medo de água. Então, se a pessoa tem medo de água, eu não estou falando que você tem que ser o homem mais corajoso do mundo, a mulher mais corajosa do mundo, e nadar no meio do oceano. Não é isso aí, nadar numa piscina muito profunda, mas
Eu estou dando um exemplo, tá? Eu não estou falando que você também é obrigado a aprender a nadar se não sabe. Eu estou dando só um exemplo. Porque a natação é um esporte maravilhoso, é um dos que faz mais bem para a saúde. Então, nadar vamos dizer assim, é um esporte, é uma ação que faz bem para a saúde. Então, eu acho legal as pessoas aprenderem a nadar. Né? Muitas pessoas não nadam porque tem medo de água. Então, se você tem medo de água, estou dando só exemplo, tá? Você tem que se curar. Curar como? Fazer uma terapia, procurar saber o medo, da onde veio esse medo, e procurar aos poucos, com a terapia, com você se indo no seu interior, ver o motivo do medo e tentar eliminar esse medo. Se você tem medo de água, faça terapia, entre na água, entra no joelho, entra na canela, com a água na canela, depois vai no joelho, vá aos poucos, até você se soltar, perder aquele medo. Eu estou dando um exemplo da água, tá? E tem muitas outras coisas que são mais sérias, que a pessoa tem medo. E é um medo terrível, que o medo, ele atravanca a vida. Quando a pessoa é muito medrosa, medo de se arriscar, medo de mudar de emprego, medo de mudar de cidade, medo de mudar de país, medo de mudar de vida, mudar o comportamento. Então as pessoas ficam acomodadas com medo. O medo acomoda, o medo faz você procrastinar muitas ações que você poderia estar colocando em prática. Então o medo ele só traz coisas assim que não são legais para a nossa vida. Deixando claro, tá, que medo, quando eu falo medo, vamos dizer assim, um medo exagerado. Porque um pouquinho de medo também ele não faz mal a ninguém, porque senão a pessoa vai pular do penhasco sem paraquedas, porque não tem medo de morrer. Então não é esse o sentido que eu estou falando. O sentido eu acho que vocês estão entendendo, né? Principalmente o medo emocional, que é muito grande. As pessoas hoje têm esse medo de desbravarem a própria vida, de arriscarem, de tentarem algo diferente. Esse é o medo principal que eu estou falando. E é o medo, logicamente, que entra outros tipos de medo. É o que eu falei para vocês, medo de sair na rua, medo de dirigir, medo de nadar, mas o principal é o medo da gente, são os medos emocionais que nos atravancam. Então, pessoal, eu espero que vocês, se vocês têm algum medo emocional, que vocês acham que está, vamos dizer, se amarrando a vida de vocês, procurem uma ajuda profissional, um terapeuta, um psicanalista, se aproxime mais do espiritual, de Deus. Isso aí é o principal, é fantástico a mudança que vocês vão conseguir ter se aproximarem do seu lado espiritual. E um dos principais medos, esse é o principal, é o medo da morte. Eu vou fazer um vídeo em breve falando só sobre essa causa, a morte. A própria palavra morte, tem pessoas que se arrepiam, não gostam nem de ouvir essa palavra, de morte, de morrer. Então, e por que a pessoa tem tanto medo disso? Geralmente as pessoas que têm medo da morte, de morrer, são as pessoas mais materialistas, que têm muito pouco contato com o lado espiritual. Então, esse é um dos motivos, é o principal motivo das pessoas terem medo da morte. As pessoas veem a morte como o fim de tudo, e não é, pelo contrário. Aqui é uma passagem, a gente não vai levar nada daqui, vai ficar esse corpo como uma roupa que fica, quando você esquece ela, deixa ela para viajar. Então, o corpo é isso. Aqui é uma passagem, uma escola, um aprendizado, e a gente não vai levar nada daqui, só o conhecimento que a gente aprendeu, que a gente vivenciou, e a nossa alma, o nosso espírito. Então muita gente tem medo da morte. A maioria das pessoas tem. Por quê? Porque
não se apegam ao lado espiritual, se apegam somente ao material, se apegam ao dinheiro, ao poder, não querem deixar de se desprender disso, tem medo de deixar e não sabe o que vai vir do outro lado. As pessoas materialistas não estudam, não têm essa reflexão do que vai acontecer do outro lado depois dessa passagem. Eu falo passagem, eu não falo vida, porque vida mesmo vai começar quando a gente partir dessa para outro plano, outra vida. Essa vida aqui é curta, é passageira, por isso que você tem que aproveitar as oportunidades, mas aproveitar com sabedoria, respeitando você, seu corpo, sua alma e respeitando os outros. Tá certo, pessoal? Eu espero que eu vou falar um vídeo somente sobre isso, em breve, sobre medo da morte. Espero que vocês tenham gostado, curtam meu vídeo, compartilhem, se inscrevam. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tudo de bom aí. Valeu.